Continuando então o nosso assunto de cinemática, a gente já falou de velocidade média, agora a gente vai falar sobre um outro assunto que é movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Então já sabe, não esquece sua caneca e vamos para mais uma aula zero. Esse assunto é um assunto bem simples, tá? Ele não é muito difícil. E eu também não vou me prolongar muito no vídeo porque a gente já falou sobre a equação do primeiro grau e a gente já falou sobre velocidade média. Então esse aqui é uma junção dos dois assuntos, né? Então, movimento retilíneo uniforme, ou MRU, ele é o quê? Ele descreve uma trajetória reta com velocidade constante. Então isso é muito importante. A velocidade ela tem que ser sempre a mesma, ela não pode nem aumentar nem diminuir. Então, o que acontece? A gente tem a seguinte equação que saiu da equação da velocidade média, que é S igual a S0 mais VT. Isso daqui a gente chama de equação horária da posição, tá? Equação horária da posição. Ou dependendo do lugar que você está vendo, também vai ser função horária da posição. Horária porque depende do tempo, da posição porque ela vai descrever a posição onde o corpo vai estar de acordo com o tempo. E aí, essas quatro letras representam S0, tá? Esse aqui embaixo a gente chama de índice, é um zero. Ele mostra a posição inicial do corpo. Sempre que eu coloco a grandeza dentro de colchetes, esse aqui está representando a unidade dela. Nesse caso aqui, para espaço, é muito mais comum a gente usar metro ou quilômetro. O S é a posição final do corpo, que também vai ser representado em metro ou quilômetro na maioria dos casos. O T é o nosso tempo, e ele vai ser representado em segundo, em hora e às vezes também em minutos. E aí, dependendo da situação, provavelmente se tiver minuto você vai ter que fazer alguma conversão. E o V é a velocidade, tá? A velocidade a gente apresenta em metro por segundo, é bem comum. A gente apresenta em quilômetro por hora, e no vídeo de velocidade média eu mostrei como converter de um para o outro. E a gente representa também, como você vê também, em quilômetro por segundo, tá? A velocidade, quando a gente fala de velocidade da luz, a gente fala em quilômetro por segundo. E aí essa equação aqui, o S0 e o V, eles são constantes, eles têm que ser valores constantes. E o T é a nossa variável, tá? Então, quando você tiver uma equação horária, quando você vê uma equação horária que descreve um movimento retilíneo uniforme, provavelmente o termo independente dessa equação vai ser um número, o V ele vai ser um número e o T ele vai estar como T mesmo. E o que acontece? Isso daqui é uma equação do primeiro grau, onde a gente tem o V, que é o coeficiente A de uma equação do primeiro grau, que é o coeficiente angular, e o S0 é o coeficiente linear, que é o termo independente. O movimento retilíneo uniforme ele pode ter duas características, ele pode ser progressivo ou retrógrado. Tá? Progressivo é o quê? É um movimento onde a velocidade é maior do que zero, né? Então ele é descrito por uma reta crescente. O movimento retrógrado ele é descrito por uma reta decrescente, onde a velocidade é zero. Aqui é importante dizer o quê? Se ele é progressivo ou retrógrado, velocidade maior ou menor que zero, não significa que o carro está andando para frente ou está andando de ré. Não significa isso. Significa o quê? Sempre que a gente fala de velocidade, de movimento, a gente tem que adotar sentido, né? Sentido. Então, na maioria dos casos, o sentido vai ser o quê? Sentido crescente da reta real, ele vai ser o nosso sentido positivo. Ou seja, se o carro, né, ou uma pessoa está nessa direção aqui, a velocidade é positiva. Se a velocidade do corpo está da direita para a esquerda, contrário ao nosso sentido positivo, nesse caso a velocidade vai ser
negativa. E aí a gente tem um movimento retrógrado. Mas não que o carro está andando para trás ou para frente, né? Está indo de frente ou de ré. É só o sentido do movimento, só isso. E aí, para terminar, o que a gente tem aqui? Eu tenho um exemplo, tá? Aqui eu tenho uma equação horária de um movimento. Veja, ó, S igual a 5 mais 2t. É bem parecido com uma equação do primeiro grau, não é? O que você vê lá em matemática é só você tirar esse t e colocar o x aqui. Você teria 2x mais 5, é a mesma coisa, é uma equação do primeiro grau. E o que acontece? Por exemplo, se eu quero saber essa equação aqui descreve o movimento de um corpo. Aonde o corpo vai estar em 7 segundos. O que a gente faz? É só pegar o 7 e substituir lá no t. Então, a posição vai ser 5 mais 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. 5 mais 14 igual 19. A gente não pode esquecer da unidade, né? Metros. E aí, o que eu tenho aqui? Como o termo é variável e o S é a variável independente, a variável dependente, né? Ele vai depender do S, do T, eu posso fazer o caminho contrário, por exemplo. Né? Eu posso falar, ó, na posição 25, eu quero saber quanto tempo ele demorou para chegar até a posição 25. Então, o que a gente faz? Pega o 25 e substitui aqui no S. Então, a gente vai ter 25 igual 5 mais 2t. E aí, para isolar, o que a gente faz? O 5 vai para lá, negativo. 25 menos 5 igual 2t. 25 menos 5, 20. O 2 passa dividindo. Então, a gente vai ter 20 dividido por 2, que é igual a 10 segundos. Né? Então, em 10 segundos, o corpo vai ter andado 25 metros. É isso, né? Espero que tenha ficado claro. Vocês perceberam, não tem segredo, né? É bem simples. É isso. Se quiser mais vídeos nesse estilo, né? Acompanha aí, tem a playlist, né? Aula 0. Se quiser vídeos mais avançados, eu também tenho uma playlist, né? Maratona Chata Física, onde a gente tem vídeos com um maior grau de dificuldade, né? E tchau, obrigado.